Amados irmãos, vamos ouvir então nesse instante a pregação da palavra do Senhor. Estamos nesta série, nos primeiros capítulos do livro do Apocalipse. Chegamos hoje aos versículos 9, 10 e 11 do capítulo de número 1. E nós inicialmente faremos a leitura do capítulo 1, versículos 1 a 8. Assim diz a palavra do Senhor. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que ouviu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros da parte daquele que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Agora, irmãos, o texto da pregação dessa noite, versículos 9 a 11. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Até aí a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar e pedir ao Senhor a sua misericórdia sobre as nossas vidas mais uma vez. Ó Senhor Deus, nosso Pai, nós mais uma vez queremos te agradecer pelo privilégio que temos de ter a tua palavra em nossas mãos e poder agora ouvir a exposição da tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos falar, por nos revelar a tua glória, o teu poder e nos chamar para bênçãos tão maravilhosas. Não somos merecedores de tamanha bênção, Senhor. Agora que vamos ouvir a exposição da tua palavra, reconhecemos que ela só pode ser benéfica e alcançar o nosso coração, nos conduzir ao arrependimento, ao desejo de viver para o Senhor e adequar-nos à tua vontade. Isso só pode ocorrer pelo poder do teu Espírito Santo. Por isso, Senhor, esperamos ouvir a voz do teu Filho Jesus Cristo à medida em que ouvirmos a pregação da tua palavra. Que ele possa falar conosco e que o nosso coração esteja atento para ouvir a sua voz. Que isso promova mudanças em nós e nos conforme à imagem dele para a tua glória. Usa, portanto, Senhor, o pregador,
para que não fale de si mesmo, mas que fale com fidelidade, buscando a glória do teu nome. É o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, no último domingo observamos como o capítulo 1 do Apocalipse, no seu todo, reflete a imagem de Cristo como rei e sacerdote, imagem apresentada no Salmo 110. Observamos que no início do capítulo, na saudação de Jesus Cristo às suas igrejas, nos versículos 5 e 6, essa imagem é apresentada quando se resume a obra de Cristo a nosso favor, falando de sua morte, de sua ressurreição e de sua ascensão. E o mesmo, notamos, ocorre quando olhamos para o final do capítulo. Os versículos 12 a 16, que apresentam a imagem de Cristo glorificado, ali também encontramos esta mesma ordem. O texto aponta para a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo. Foi com isso em mente, então, no último domingo, que nós olhamos para o versículo 7, onde encontramos duas citações do Antigo Testamento. A primeira delas, Daniel capítulo 7, versículo 13, fala da entronização do Filho do Homem. Isso se cumpriu, como observamos, na ascensão do Senhor Jesus Cristo. A Escritura ensina, ele está assentado à direita do Pai. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele triunfou sobre os principados e potestades. Ele disse que tem toda a autoridade nos céus e na terra. E foi dito a ele: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Isso foi a primeira citação, Daniel 7,13. A segunda citação que encontramos no versículo de número 7, vem de Zacarias 12:10. Como observamos, ela está relacionada com a obra do Espírito Santo, o Espírito de graça e de súplicas. Isso quer dizer que esse rei vitorioso, em sua posição exaltada, concedeu o seu Espírito Santo à sua igreja. E por meio do Espírito Santo, na medida em que o Evangelho é pregado, os inimigos de Cristo são subjugados. As palavras de Zacarias 12:10 se cumpriram no dia de Pentecostes, quando não só judeus, mas também gentios, compungidos pelo Espírito Santo, lamentaram aquele a quem traspassaram. Hoje, quando voltaremos nossa atenção para o comissionamento, o chamado, a vocação de João para escrever a revelação de Jesus Cristo, ainda precisamos ter em mente essas mesmas imagens. Precisamos ter em mente a posição exaltada de Cristo como rei e sacerdote. Pois, como rei e sacerdote, ele nos constituiu, como vimos no versículo 6 do capítulo 1, ele nos constituiu como reis e sacerdotes. Isso quer dizer que nós recebemos os ofícios que pertencem a Cristo e os recebemos no interesse do avanço do reino de Cristo. Ele deseja alcançar as nações. Ele deseja que seu reino avance. E essa é definitivamente a vontade do Pai. No Salmo 110, versículo 2, lemos: o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina
entre os teus inimigos. E no Salmo 2 ouvimos: pede-me e te darei as nações por herança. Como vimos, Cristo faz isso. Ele procura cumprir aquilo que o Pai lhe disse por meio da pregação de sua palavra. Ela é o meio que o Espírito Santo usa para trazer as nações a Cristo, para subjugar os que outrora eram inimigos, para convertê-los em súditos fiéis. Quando consideramos o quadro todo, a imagem que temos aqui, a nossa imagem, como reis e sacerdotes, nos envolve imediatamente no avanço desse reino. Isso também se encontra no Salmo 110. No versículo 3, lemos: apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos. Como o orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. Assim, podemos ver as palavras que temos aqui do versículo 9 ao 20 como uma mensagem de encorajamento do rei às suas tropas. E isso se faz necessário porque naquele momento a igreja, o povo de Deus, estava sob ataque severo dos inimigos. A perseguição era para eles uma realidade. Por isso o rei deseja encorajar o seu povo. Assim podemos ver todo o capítulo 1 dessa perspectiva. É uma mensagem profética, mas também é uma mensagem pastoral. É um aviso de consolo e esperança, de que aquele que domina sobre a história, o soberano dos reis da terra, protegerá a sua igreja. Percebemos então que, entremeada com a visão de Jesus Cristo como rei e sacerdote, está, junto com essa imagem, a imagem dos súditos, os reis e sacerdotes que operam na terra, os súditos reinando sob sofrimento. Isso é a imagem. Por isso eu vos anuncio a palavra de Deus nessa noite sob o seguinte tema: o rei comissiona João para encorajar os súditos do seu reino. O rei comissiona João para encorajar os súditos do seu reino. Vamos começar olhando para o versículo 9. Começa com a seguinte expressão: eu, João. E essa expressão, de certo modo, ela enquadra todo o livro, pois ela se encontra aqui no início do livro, no capítulo de número 1, e ela se encontra depois no final do livro, no capítulo 22, versículo 8, onde se lê: eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. Temos aqui então a apresentação de quem escreve. João diz: eu estou escrevendo, eu, João. A seguir, João então se identifica com seus leitores. Ele usa dois termos para fazer essa identificação. Primeiro, temos um termo que indica a afinidade de João com seus leitores. Ele diz que ele é irmão de seus leitores. Isso nos faz lembrar da relação que temos como membros da Igreja de Cristo. A igreja é a família de Deus, como ouvimos nessa manhã. Todas as outras relações humanas vão se extinguir no porvir. Mas essa relação que temos agora, mesmo em Cristo, ela vai permanecer. Isso significa, então, que nós somos devedores uns aos outros, porque estamos eternamente ligados. Há um vínculo que nos une. Então, em primeiro lugar, João está aqui lembrando aos seus leitores. Ele está lembrando desse vínculo que o une a seus leitores. Eles fazem parte da mesma família. Ele diz: eu, vosso irmão. Mas em seguida, João utiliza outra palavra para indicar
que eles participam de uma experiência comum. Ele diz: eu sou o vosso companheiro. Por trás dessa palavra companheiro está um conceito muito enfatizado no Novo Testamento. Eu me refiro à palavra comunhão. Então, temos aqui uma implicação da primeira palavra, irmão. Uma vez que nós pertencemos à família de Deus, temos comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, mas também comunhão uns com os outros. Quer dizer que nós temos participação comum em determinadas coisas. Por exemplo, se olharmos para o início do capítulo 1, para a saudação, podemos dizer: temos participação comum na paz e na graça. Também podemos dizer que participamos nos ofícios como reis e sacerdotes. É um ofício comum para todos nós. Se pensamos em Cristo, significa que participamos de seu sofrimento, de sua morte, de sua ressurreição e de sua glória. Significa que também participamos dos ofícios de Cristo, como rei e sacerdote. Temos algo, uma participação comum. Mas aqui, o que João tem em mente? É algo um pouco mais específico. No que seus leitores são companheiros de João? Você verá em sua Bíblia 3 palavras: tribulação, reino e perseverança. No texto grego, há aqui apenas um artigo definido para os 3 substantivos. Isso mostra uma relação gramatical, indica uma unidade conceitual. Temos que pensar nessas 3 coisas como um conjunto. Isso se evidencia quando nós observamos o padrão aqui apresentado, na estrutura em que essas palavras aparecem. Temos aqui uma palavra sobre a qual temos falado bastante: reino. Nessa estrutura, essa palavra se encontra no meio. Ela é central entre as 3 palavras. A palavra tribulação apresenta, então, o contexto no qual o reinado é exercido. E a palavra perseverança apresenta o modo como se evidencia o reinado. Perseverança em meio à tribulação. Então, reinado é central e as 2 outras palavras dependem dessa palavra central. Vamos olhar para cada uma delas. Em primeiro lugar, vejamos a palavra tribulação. Transmite a ideia de aflição, dificuldades. Aqui tem relação com a perseguição sofrida pelas igrejas de Cristo. Quando chegarmos nas cartas, veremos algo sobre isso. Encontraremos algo a respeito da tribulação enfrentada pelas igrejas. Por exemplo, na carta à igreja de Esmirna, o Senhor Jesus diz: conheço as tuas obras, conheço a tua tribulação. João, portanto, está enfatizando a sua participação na tribulação pela qual as igrejas estavam passando. E nesse contexto, pelo que lemos no Apocalipse, podemos inferir que essa tribulação pela qual João e as igrejas estavam passando envolvia coisas como exílio, encarceramento, ostracismo social, calúnias, pobreza, exploração econômica, violência e constantes ameaças de ações judiciais. Então, aqui está o contexto em que o reinado deve ser exercido. Qual é o contexto? Em meio a tribulações decorrentes da perseguição. Em segundo lugar, vejamos a última palavra, a palavra perseverança. Perseverança implica em manter-se fiel, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Temos 7 ocorrências dessa palavra no livro do Apocalipse. E ela aponta para
a firmeza em face das perseguições. Ela inclui fidelidade a Deus, persistência em meio ao sofrimento. Por exemplo, na carta à igreja de Éfeso, Jesus declara: e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Eis um bom resumo do que é perseverança. Perseverança é uma obediência que pode levar à morte. E, por exemplo, na carta de Cristo à igreja em Esmirna, ele diz: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Eis o modo como o reinado deve ser exercido, com perseverança em meio às tribulações. Agora, vamos olhar a palavra central, a palavra reino. A palavra reino se refere ao domínio de Cristo. Então, voltemos à imagem usada na introdução. Ouvimos sobre isso em Daniel 7,14. Na exaltação do Filho do Homem, na visão de Daniel. Depois, no versículo 14, diz: foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Jesus Cristo está reinando. Ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis. E como Rei vitorioso, ele nos ungiu com o Espírito Santo para sermos reis e sacerdotes. Temos participação no reinado de Cristo. Mas agora olhem para essas palavras. Como elas estão relacionadas. A perseguição pela qual as igrejas estavam passando se deu como resultado da sua participação no reinado de Cristo. Eles estão sofrendo exatamente porque são reis. Cristo está reinando. Mas como diz o Salmo 2, versículos 2 e 3, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. As nações estão em conflito contra o ungido do Senhor. E nesse conflito, os governantes rebeldes perseguem a igreja de Cristo. Isso é a imagem, o Império Romano perseguindo a igreja de Cristo. Como a igreja deve reagir a essa perseguição? Eis a resposta. Ela deve perseverar fielmente. Vejam, perseguição, reino e perseverança, diz o texto, em Jesus. Então, identificar-se com o reino de Cristo implica em identificar-se com o seu sofrimento e perseverança. E é importante notar que no ensino do Novo Testamento, o sofrimento cristão era interpretado na igreja do primeiro século como um tipo de participação em Cristo. 1 Timóteo 3,12 diz: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Quando então João está dizendo aqui: sou vosso companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, essas palavras de João não são retórica vazia. Essa foi a realidade experimentada pelo apóstolo. E prova disso é o que está a seguir. Ele diz: eu estava na ilha chamada Pátimos. Provavelmente ele foi enviado a Pátimos como um criminoso, como alguém que está se opondo às autoridades por fazer parte de uma seita religiosa considerada pelo Império Romano como algo ilegal. E a ilha de Pátimos era, como dizem os arqueólogos, uma ilha vulcânica, rochosa, um lugar não muito agradável, porém
também os estudiosos dizem que havia ali uma cidade. Então é possível que João estivesse apenas exilado, sem ser necessariamente encarcerado. Mas mesmo assim, devemos reconhecer uma situação difícil para um homem já idoso. Mas qual a razão deste exílio? João responde: por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Essas duas expressões significam que João foi preso por pregar a palavra de Deus e dar testemunho a respeito de Jesus Cristo. E essas expressões se repetem no Apocalipse. Elas são usadas para apontar o motivo da morte daqueles que foram perseguidos. Em Apocalipse capítulo 6, versículo 9, se lê: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos. Agora, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Uma implicação: morte para quem está pregando a palavra de Deus e dando testemunho de Jesus Cristo. Amados irmãos, essas duas palavras, pregando a palavra de Deus e dando testemunho de Jesus Cristo, são expressões que nos levam de volta à grande comissão. O rei proclamou aos seus exércitos: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Então, como reis e sacerdotes, a Igreja de Cristo, assim como o próprio João, somos chamados a proclamar o Evangelho do Reino. Somos chamados a anunciar a palavra de Deus e a dar testemunho de Jesus Cristo. Isso implica em doutrina e vida, em proclamação e testemunho. Devemos então dizer às nações, como no Salmo 117 que cantamos esta noite: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia! Devemos fazer isso como soldados que adentram no terreno inimigo. Devemos fazer isso com a disposição aqui apresentada, uma disposição tal de estarmos dispostos a sofrer por amor de Cristo. E até devemos dizer, devemos ter mesmo a disposição de morrer, não só sofrer, de morrer por amor a Cristo. Então aqui está o chamado. Somos chamados a ser testemunhas fiéis. Vocês lembram dessa imagem? Quando na saudação Jesus Cristo é apresentado como a testemunha fiel. Agora, esse também é o chamado de João, é o chamado da igreja, dar testemunho fielmente. Irmãos, eu quero que vocês considerem na seguinte pergunta, que vale para todos nós. É simples a pergunta. Você tem sido uma testemunha de Jesus Cristo? Você tem compartilhado a palavra de Deus? Você tem dado testemunho a respeito de Jesus? Entendam o seguinte: não podemos avaliar se somos testemunhas fiéis, se sequer podemos avaliar se somos testemunhas. Entende isso? Não podemos saber se a perseguição viesse contra nós. Como podemos ter a certeza que seremos testemunhas fiéis
se nem pudermos ter a certeza agora que de fato já somos testemunhas? Então, todos nós devemos nos perguntar: estamos dispostos a lutar pelo reino de Cristo? Estamos dispostos a sofrer pelo reino de Cristo? Estamos dispostos a morrer pelo reino de Cristo? Então, meus irmãos, somos chamados agora mesmo a viver de tal maneira que todos ao nosso redor possam ver com clareza o nosso compromisso fiel com o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora olhe para os versículos 10 e 11. Observamos no versículo 1, nós fomos informados sobre como João recebeu a revelação de Jesus Cristo. Veja o versículo 1 em sua Bíblia. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Agora, nos versículos 10 e 11, João está nos oferecendo detalhes de como se deu o seu comissionamento para escrever a revelação de Jesus Cristo. E apesar de nós não termos aqui, nos versículos 10 e 11, citações do Antigo Testamento, a linguagem usada aqui no comissionamento de João reverbera o comissionamento dos profetas como Moisés, Isaías, Ezequiel e Daniel. Isso identifica a revelação que João teve com a revelação dos profetas do Antigo Testamento. Isso confirma a autoridade de João e mostra a relação entre o Antigo e o Novo Testamento. Isso pode ser percebido já até antes do versículo 10. Veja o versículo 9 de novo. A expressão que ouvimos há pouco. Quando João começou, ele disse: eu, João. Isso reflete o que nós encontramos no livro do profeta Daniel, capítulo 8, versículo 1. Ouça. No terceiro reinado do rei Beltesazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Eu, João. Eu, Daniel. Linguagem similar. Agora, no versículo 10, nos diz: achei-me em espírito. Em espírito, essa expressão ela aparece 4 vezes no Apocalipse. E é uma referência ao Espírito Santo. Reflete uma expressão que se repete muitas vezes no livro do profeta Ezequiel. Por exemplo, no comissionamento de Ezequiel, lemos no capítulo 3, versículo 12. Levantou-me o Espírito e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo, que levantando-se do seu lugar dizia: bendita seja a glória do Senhor. E aqui está João. As duas ideias estão no comissionamento de Ezequiel, a ação do Espírito Santo sobre ele e o fato de que ele ouviu um som muito forte, uma voz muito forte. A linguagem nos dá a entender que se trata então de uma experiência visionária enviada pelo Espírito Santo. Agora, João não começa vendo alguma coisa, mas ouvindo alguma coisa. Veja ainda versículo 10. E ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Isso também faz conexão com os profetas do Antigo Testamento. Podemos destacar e pensar em 3 usos de trombetas no Antigo Testamento. Eram tocadas para sinalizar as guerras. Eram tocadas para anunciar a chegada do rei e a sua entronização. Eram tocadas no contexto do culto. E quando você olha para o capítulo 1, você pode encontrar referências a todas essas coisas. Além disso, essa referência a uma voz como de trombeta conecta a revelação
que João recebe de Cristo com a revelação que Moisés recebeu de Deus no Monte Sinai. Em Êxodo 19:16 se lê: ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo estava no arraial se estremeceu. A voz forte é comum aqui no Apocalipse, e geralmente ela procede de um anjo. Mas aqui no versículo 10, essa voz parece estar conectada ao versículo 19, onde claramente a voz é a voz de Cristo. Podemos observar então que a trombeta traz a voz a ideia de que Deus está falando, está revelando alguma coisa ao profeta. E aqui Cristo está falando, está revelando alguma coisa ao apóstolo João. Outra conexão com os profetas do Antigo Testamento é a ordem. O que vês, escreve em livro. Podemos mencionar aqui a ordem dada a Moisés em Êxodo 17:14. Escreve isso em memória num livro. E a ordem dada ao profeta Isaías, capítulo 30, versículo 8. Vai, pois, escreve isso numa tabuinha perante eles. Escreve-o num livro, para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente. Aqui, em João, no Apocalipse, essa ordem para escrever refere-se ao livro todo. Deveria ser escrito e enviado como uma carta para as 7 igrejas. As 7 igrejas da Ásia Menor. Essas cidades onde estavam essas igrejas são mencionadas, a saber, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. No mapa que eu compartilhei com vocês, é possível observar que essas cidades formam uma trajetória circular. Assim, o portador da carta, começando em Éfeso, faria o trajeto quase circular até Laodiceia. Podemos pensar, será que havia outras igrejas na província romana da Ásia Menor? Sim, havia. Então não sabemos exatamente por que Cristo escolheu falar a essas igrejas específicas. Mas nós sabemos de uma coisa: o número 7, como já foi dito, representa a totalidade. Isso quer dizer que essas 7 igrejas representam todas as igrejas de Cristo em todas as épocas e lugares. Portanto, a mensagem inicialmente direcionada não é apenas para as igrejas, daquelas igrejas da Ásia Menor, mas para todas as igrejas de Cristo e também para esta igreja aqui em Campinas. Agora vamos observar uma questão que ficou para trás. Quando foi que João recebeu essa revelação? Ele responde no versículo 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor. A expressão dia do Senhor é encontrada somente aqui em todo o Novo Testamento e é uma alusão ao primeiro dia da semana, quando Jesus Cristo ressuscitou. Era o dia em que a igreja do Novo Testamento se reunia para a adoração. Eu não sei se você sabe, mas a nossa palavra domingo, que vem do latim, Domenica Dies, significa dia do Senhor. É importante notar que é então nesse dia, no domingo, o dia do Senhor, que a igreja de Cristo se reunia para adoração solene. Foi exatamente nesse dia, o dia da adoração, que o Senhor concedeu a João essa visão. Podemos inferir, então, que nesse dia, o dia da adoração, João esteve adorando ao Senhor. E é digno de nota que muito do que nós podemos encontrar na estrutura do Apocalipse reflete uma estrutura litúrgica. E ainda podemos pensar na ideia de achei-me em espírito. A esfera do Espírito é a esfera da adoração. Podemos pensar na ideia de trombeta
tocando para convocar o povo para a adoração. Podemos pensar na imagem que João verá a seguir dos candelabros, que remete ao templo, à adoração. Mas além disso, encontramos elementos litúrgicos no livro do Apocalipse. Temos um chamado para a adoração, temos uma saudação, temos um exame de pecados, temos declaração de perdão, temos leitura das Escrituras, temos elementos que remetem aos sacramentos, temos um chamado para sair e proclamar o Evangelho, temos a bênção do Senhor. Então, João recebeu seu comissionamento no dia de culto, num contexto em que os elementos de sua visão são elementos que remetem à liturgia. Isso conecta a mensagem de encorajamento e vitória que João recebe para transmitir às igrejas, conecta essa mensagem com o culto ao Senhor. Podemos aqui pensar sobre o que é então o culto à luz do que estamos ouvindo? Uma das imagens que podemos ter, e vocês devem lembrar dos áudios sobre o culto, uma das coisas que vocês aprenderam, o culto é um encontro pactual, um encontro do povo da aliança com o Deus da aliança. Então podemos definir o culto como um encontro com o Rei. Sebam, lembrem-se disso, Cristo está assentado à direita do Pai. Mas de repente ele nos diz: haverá audiência, vocês serão convocados à minha presença, eu como rei desejo lhes falar. Um encontro no qual então nós curvamos nosso coração diante do rei, para reconhecer, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. Nesse encontro, por sua palavra, o Espírito Santo nos encoraja, com palavras similares às que João recebeu, palavras de encorajamento, para nos mantermos fiéis, mesmo se tivermos de enfrentar perseguições, mas também para nos lembrar que nós temos ofícios, que nós somos chamados a proclamar a palavra de Deus, a agir como reis e sacerdotes. O rei, nesse encontro, nos revela a sua glória, nos concede sua graça, para ao sairmos do culto, de fato, com a nossa mente iluminada pelo seguinte pensamento: eu acabei de sair de um encontro com o rei. O rei proclama, as nações devem ser alcançadas, discípulos devem ser feitos. Então, você sai com a graça de Deus, com a ação do Espírito Santo, para proclamar o reino de Cristo a outras pessoas. Não é para ter apenas essa bênção para você. O reino deve avançar. As nações devem ser alcançadas. Podemos sair encorajados, porque tudo na imagem que contemplamos no Apocalipse, tudo que contemplamos no culto, remete ao governo do rei. Ele está reinando. Ele está submetendo seus inimigos debaixo de seus pés. E vocês lembram das duas coisas que Apocalipse falou sobre Deus, aquele que é, que era e que é de vir, e depois o Alfa e o Ômega, apontando para o governo de Deus na história. Devemos ter isso em mente. Então, essa mensagem é uma mensagem de compromisso fiel com Cristo, com seu reino, até a morte. Mas é uma mensagem também a respeito do nosso serviço, porque assim como João é comissionado a dar testemunho de Jesus e pregar a palavra de Deus, vimos que isso é dito a respeito da igreja. Então temos também esse papel a cumprir. Estão essas duas coisas,
O crente em Cristo, que contempla a glória de Cristo, deve ter um compromisso fiel com Cristo até a morte. E deve ter a disposição de fazer discípulos. Cristo, o Rei, convoca a sua igreja à obediência. E ele vai repetir isso nas suas cartas. Devemos entender essas coisas. Ele vai dizer em suas cartas: vocês estão seguros. Vocês devem manter a sua esperança. Vocês devem praticar o discipulado fiel. Amados irmãos, olhando para esses versículos, podemos concluir que o chamado de Cristo para a sua igreja envolve nosso testemunho, envolve nosso serviço como testemunhas fiéis. Isso requer duas coisas: perseverança e serviço. Mais uma vez, devemos nos perguntar e encerrar com essas perguntas. Você está ciente desse chamado? Você tem um chamado? Você está voluntariamente, como a imagem do Salmo 110, apresentando-se diante do Rei voluntariamente, dizendo: eu quero servir. Eu quero servir ao Rei. Você tem a disposição de servir com fidelidade? O Rei nos chama, irmãos. Coragem. Ele nos dará graça para sermos fiéis, se necessário, até a morte. Amém.